A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Sou sua irmã em Cristo, me chamo Elaine e vim aqui meditar com vocês o capítulo 49 e o 50 de Gênesis. Mas antes eu queria convidar você para estar curtindo essa página da Ruth Companheira, dá um likezinho, né? Inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, amém? Vamos ler o 49? Diz assim: E chamou Jacó seus irmãos e disse: Ajuntai-vos e vos declararei o que vos há de acontecer nos últimos dias. O 2: Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, e escutai a vosso pai Israel. No versículo 1 e 2, o Espírito Santo, ele enfatiza o uso de ambos os nomes, Jacó e Israel. Quando os 12 filhos estão reunidos em sua presença, a reverência a ele é como Jacó. Entretanto, quando se trata das profecias que serão anunciadas, a referência a ele é por seu nome de príncipe Israel. E ali Jacó reúne seus filhos para não só se despedir, mas liberar uma bênção específica ali para cada filho. E ele começa ali por Rúben. O versículo 3 diz assim: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, o princípio de meu vigor, excelente em dignidade, principal em poder. Impetuoso como a água, não serás o principal. Porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subindo à minha cama. Aqui Jacó se refere o episódio onde Rúben se deita na sua cama com a sua concubina. Ali Jacó lembra a Rúben o quanto ele desonrou não só o pai, como desonrou ao Senhor. Né? Aqui os elogios: excelente em dignidade, principal em poder, é o que deveria ser Rúben, mas não foi. Ele não seria nem governador, ele não seria nem profeta, ele não seria nem um grande homem, mesmo sendo o seu filho primogênito. No 5 fala sobre Simeão e Levi, que são irmãos. Instrumento de ira são as suas espadas. Aqui Jacó lembra da violência que os seus 2 filhos tiveram contra os amalequitas. Culpado, né? Que eles eram culpados do pecado. Irmãos, o que aprendemos com essa passagem? Que todo erro, que todo pecado que nós cometemos, ou os nossos filhos, eles têm consequência. O Senhor, nosso Deus, ele é santo e ele é Deus de princípios, né? Não podemos achar que vamos cometer erros. O Senhor vai nos perdoar porque ele é misericordioso e não vamos sofrer nenhuma consequência. A Bíblia diz que sim, que nós teremos as consequências dos nossos erros e das nossas falhas. E os nossos filhos não é diferente. Eles também terão as suas consequências dos erros que eles cometerem. Precisamos saber lidar com essa consequência, né? Que o Senhor coloca em nossas vidas. No 9, nós vamos ler que Judá te elogiarão os teus irmãos, a tua mão será na nuca de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. No 9 diz: Judá é um leãozinho no poder da sua juventude, né? Judá te elogiarão os teus irmãos. O nome Judá significa louvor. E é desta tribo que viria o Messias. A tua mão será na nuca de teus inimigos. Aqui se refere, irmãos, à grande vitória que Cristo ganharia sobre Satanás e todos os poderes da escuridão na cruz. O 10 vai falar: não será tirado o cetro de Judá. O cetro é definido como um bastão de ofício e autoridade, o qual pertence a Cristo. O 11
amarrará a videira. A videira se refere à fruta, e de fato ao sangue de uvas, que se refere do que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ao derramar o seu sangue, sua vida, para produzir este fruto. Os filhos Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Azer, José e Benjamim. Todos eles também tiveram a sua bênção específica para cada propósito. Cada um de nós temos um propósito. Nós precisamos saber qual o nosso propósito para que possamos agradar ao Senhor, né? Na nossa maneira de ser, na nossa maneira de fazer a obra do Senhor. Não podemos achar que os nossos filhos devem viver um igual ao outro, né? Por exemplo, em suas profissões. Se o pai é médico, não necessariamente o filho também precisa ser médico, né? Um enfermeiro, não necessariamente a sua filha precisa ser enfermeira. Deus tem um plano específico para cada um de nós, para cada filho seu. O Senhor tem um plano específico e nenhum filho é igual ao outro, né? Antigamente a gente ouvia muito as pessoas falar, nenhum dedo da mão é igual ao outro, né? Quem dirá os nossos filhos, né? Para quem tem mais de um filho. Então, irmãos, com Jacó não foi diferente. Cada um filho tinha um propósito, e ali naquela despedida, Jacó liberou a bênção específica para cada propósito de seu filho, e assim nós devemos fazer com os nossos filhos, liberar bênçãos, né? Devemos respeitar as decisões dos nossos filhos, devemos ajudá-los, né? Na caminhada ao Senhor, apresentar de pequeno, né? Apresentar o Senhor aos nossos filhos. É obrigação nossa, nós como pai, como mães, né? Ensinar o caminho que nossos filhos devem andar. Temos que entender, Deus nos abençoa, os nossos filhos, porque somos imagem e semelhança de Cristo. Mais importante que o ouro e que a prata, que a herança que você pode deixar para o seu filho, mais importante de todas, é a bênção do Senhor Jesus na vida deles. O capítulo 50 diz assim: Então se lançou José sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. A morte é triste, né? Principalmente de um ente querido. A morte é um inimigo, e a Bíblia diz que Jesus tirou o aguilhão da morte na cruz, mas ao fim da era do reino, a morte então será totalmente derrotada e para sempre. É difícil lidar com a morte, toda a perda é irreparável. Principalmente de um pai, de uma mãe. Fez 3 anos agora no mês de janeiro que eu perdi o meu pai, e faz muita falta, né? A gente perdeu um pai, perdeu uma mãe, é uma perda muito grande. E vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: possivelmente nos aborrecerá José e nos dará o pagamento de todo o mal que lhe fizemos. E enviaram a dizer a José: teu pai ordenou, antes de sua morte, dizendo: afirmaram que Jacó havia dito, antes de morrer, que eles deveriam pedir a José que os perdoasse pelo grande pecado que cometeram. A dúvida. Os seus irmãos tinham dúvida sobre o amor sincero que José tinha por eles. Eles duvidaram do amor de José. Eles duvidaram que José os perdoado de verdade. Então eles acharam que com a morte de Jacó, seu pai, que José ia voltar atrás, ia deixar de abençoar eles, ia deixar de cuidar da família deles. Mas José não fez isso.
José era sincero em suas palavras. José era sincero ao dizer que ia cuidar deles, dos filhos deles e dos netos deles. Mas eles duvidaram e José ficou muito triste. Eles afirmaram que Jacó havia dito antes de morrer que eles deveriam pedir a José que os perdoasse pelo grande pecado que cometeram. Mas José já tinha perdoado seus irmãos. José estava em paz com seus irmãos. José estava vivendo o novo do Senhor. José já tinha passado por todo aquele processo. José já havia achado o propósito que o Senhor tinha para ele. No 19 vai dizer: e José lhe respondeu: não temais, estou eu, porventura, em lugar de Deus? Vos pensaste mal sobre mim, mas Deus o encaminhou para o bem, para fazer o que vemos hoje, para manter a muito povo com vida. Este versículo contém uma das maiores promessas que se encontra em toda a palavra de Deus. Deus pode tomar o mal que foi planejado contra um crente. Quer dizer, se o crente confiar plenamente e usá-lo para o bem, até que tudo o que restar seja o bem. No 21 diz: agora, pois, não temais, eu vos sustentará a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou conforme desejou o coração deles. O livro de Gênesis começa com a vida e termina com a morte. Começa com a criação e termina com a tude. Começa com Deus vivo e termina com um homem morto, e tudo devido à queda. Eu agradeço essa rica oportunidade. Continuem aqui, acompanhem os vídeos que o Senhor quer falar com você. Continue firme, lendo a palavra do Senhor todos os dias. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém?